XXI. Missões do século XXI, perspectivas e ações. Esse artigo está disponível na revista Teologia e Espiritualidade, da Faculdade Cristã de Curitiba. E eu já havia trabalhado a primeira parte desse artigo, até o item 2, né? Falando um pouco sobre a questão do início da evangelização na América Latina, e agora, então, pretendo retomar falando um pouco sobre a segunda leva, que eu chamaria de um segundo processo de evangelização, que seria dado, então, pela vinda de grupos protestantes, né? A primeira leva seria no momento do próprio descobrimento, da colonização. E aí você pode ver isso no outro vídeo, ou lendo o artigo. E essa segunda leva, então, é a continuidade da evangelização, e agora por uma leva a partir do evangelismo protestante, né? Então, seriam os protestantes que chegariam ao Brasil e estariam, então, com essa responsabilidade, o que a gente percebe também que não se efetiva, né? Você tem, no primeiro momento, um processo de evangelização da Igreja Católica, a gente colocou que seria um processo de evangelização relacionado a um processo, de certa maneira, efetivamente mais forçado, de alguma maneira, porque aqueles grupos que foram aqui colonizados, eles não tinham muita alternativa, além de aceitar a religião cristã a partir de um evangelismo mais forçado. Claro que houveram movimentos de evangelismo, que nós também, apesar que não foi esse o objetivo do artigo, trabalhar esses movimentos de evangelismo que trouxeram outras perspectivas, né? A gente tem vários exemplos disso, mas assim, olhar um pouco um evangelismo geral, uma concepção de evangelismo que estava muito voltada à questão de dominação e à questão de entendimento de que aqueles locais, os povos locais, deveriam ser obrigatoriamente forçados, né? Essa seria a maneira, apesar que com outro palavreado, mas ele acabavam sendo forçados a aceitar a evangelização a partir, então, do catolicismo nesse momento de colonialismo. E essa segunda parte, então, é tratando um pouco dessa outra leva de evangelização, que foi o evangelismo protestante, em decorrência de grupos que vieram da Europa para trabalhar aqui, né? Ou seja, grupos de colonos, grupos de europeus, alemães, italianos, que vêm para o Brasil. Porém, também a crítica que eu faço nesse ponto do artigo é a observação de que esses grupos que vieram aqui, que já vinham com a religião cristã, seja do protestantismo, ou seja, do próprio catolicismo, eles muitas vezes ficaram fechados em suas colônias, ficaram fechados em seus grupos. Então, eles mantiveram a sua religião, criaram colônias, mas essas colônias estavam centradas na sua própria comunidade. Então, não houve um movimento de evangelização local, propriamente dito. Muitos pastores que vieram também da Europa também vieram com o objetivo de prestar assistência espiritual cristã para as comunidades específicas, né, dos seus grupos de origem. E aí, então, você ficou restrito a esses grupos sem um processo, um trabalho de evangelização ativo, né? E aí eu começo esse segundo ponto, dizendo a continuidade da evangelização, o evangelismo protestante, citando o Norberto Saraco, que faz uma avaliação a partir de uma perspectiva de que o evangelismo católico ele não teria sido tão bem sucedido, porque você, né, que naquele momento, inclusive, dessa evangelização, você provoca um sincretismo religioso, ou seja, você tem uma religião que não tem uma adesão completa e significativamente com esses grupos, uma vez que
há um percentual que ainda continua com práticas de religiões de origem, da sua origem, né? Ou seja, com práticas de curandiri, curanderismo, adivinhador, que ficam incompatíveis, seriam incompatíveis com uma doutrina católica ou mesmo protestante. Então, esse evangelismo, ele é um evangelismo que ele surte um resultado bastante parcial nessa leva. E também esse outro momento, né, em que o protestantismo vem para o Brasil, nessa leva com os imigrantes, ele também não se expande. Claro que depois nós vamos ter movimentos de evangelizadores que vêm para o Brasil com a missão de evangelizar as comunidades locais mesmo, né? Mas eu estou pegando esses dois recortes apenas para trabalhar essas questões, né, bem pontuais de modelos que houveram a possibilidade de evangelização, mas eles acabaram não sendo modelos eficientes em decorrência dessas problemáticas, né? E aí eu falo, então, nesse ponto, citando que erro semelhante os evangelistas protestantes cometeram quando chegaram em colônias dominadas por seus países, ou em países que já estavam com a cultura católica implantada. Podemos identificar inicialmente dois problemas para o início do evangelismo protestante. Inicialmente, o credo protestante e os missionários protestantes chegaram em outros países para servir apenas como líderes espirituais de colônias ou imigrantes, que é isso que eu falei. Então, eles chegam não com uma preocupação de evangelismo ou de propagação do evangelho, mas para assistência espiritual local. Outro ponto que vale a pena salientar era a aculturação. Muitos missionários, a exemplo do que os católicos fizeram, procuraram implantar a sua própria cosmovisão sem sequer procurar entender a forma de pensar dos nativos, né, dos habitantes locais. Então, essa aculturação não há uma inserção para compreender a cultura local, para compreender a forma de ser, né, daquela comunidade, para então adaptar o discurso. Não, o discurso é exatamente ao contrário, é a implantação da cosmovisão exterior, da sua cultura, na cultura local, né, sem procurar esse diálogo, né? E aí eu continuo falando que, então, muitos dos missionários que aportaram em vários países, pelo menos, encontraram uma realidade muito diferente do que estavam acostumados. Miséria, violência, ignorância, tudo em um caldeirão fervilhante, mas implantaram um excelente trabalho propagando o evangelho e implantando igrejas, obras de assistência social, e quando tinha que ir embora, outro missionário vinha em seu lugar. Isso depois desse momento em que a igreja começa a, então, estar mais alinhada com a cultura local. Claro que alguns benefícios eles aparecem, como é citado aqui, né, da própria implantação que acaba sendo usado pela comunidade. Mas ele não é uma implantação suficiente, não é uma implantação massiva, é uma implantação muito, muito tímida, né? Como acabamos percebendo. E no ponto 3, então, eu queria, o objetivo do artigo foi trabalhar a força do evangelismo local, isto é, nós vimos dois momentos de grande implantação do cristianismo na América Latina, porém de forma que não se tornaram bastante eficiente. Eu pego só esse modelo, mas isso serve para as várias outras localidades do mundo também, que esse modelo acabou sendo implantado forçosamente. E a ideia hoje, a ideia que esse artigo trabalha, é entender que você precisa criar a cultura local, inserir-se na cultura local para trabalhar a questão da força do evangelismo dentro da cultura local.
Então, o aprofundamento da discussão sobre a forma com que o evangelho foi levado aos povos, principalmente a evangelização do terceiro mundo, ajudou a amadurecer o entendimento da forma com que deveriam atingir esses povos. Debates mundiais e continentais ajudaram a afirmar e a teorizar, baseando-se na experiência, né, das linhas mestras para um modelo de evangelização mais adequado para o contexto desses países. Então, entendeu-se que precisaria trabalhar a concepção do evangelismo a partir das comunidades locais e não da implantação de um modelo externo, simplesmente de um modelo que veio de uma outra cultura, de uma outra realidade, mas era preciso, a partir da própria realidade, entender a forma como isso poderia ser propagado. Né? E é claro que para povos que não têm nenhum contato com o evangelho, a figura do missionário estrangeiro é insubstituível, mas ele deve agir inicialmente muito mais como formador de uma liderança local para que a partir daí possa ser expandido. Isto é, ele precisa inserir-se, né, dentro da comunidade local, dentro do contexto, para poder, então, a partir desse contexto, conseguir falar e comunicar-se dentro dessa cultura, né? Outra mudança é que o evangelismo deve estar profundamente ligado à necessidade do povo, né? E essa é uma das diretrizes do terceiro CELA, do Congresso de Evangelização Latino-Americana, que é de agir como porta-voz e defensores de todas as vítimas de injustiça social, evidenciando as causas e aqueles que são responsáveis por essa injustiça. Então, essa concepção desse evangelismo é um evangelismo participativo, não simplesmente de você impor uma concepção cristã, mas de você vivenciar a praxis cristã no compromisso da justiça com aqueles que estão sendo oprimidos, que são os mais necessitados, com as mazelas daquela localidade. Então você tem um processo ativo na sociedade de participação e de formação de liderança mesmo, a partir de uma concepção do evangelho de forma ativa. Tá? Então, isso se chama de um evangelho social. Não se deve cair nos aspectos mais radicais desse evangelismo social, mas saber entender bastante claramente os limites em que nós devemos operar e que o evangelho se propõe a operar, né? Há uma frase na filosofia que diz que o homem é medida de todas as coisas, mas o ser humano não é um absoluto. Ou seja, ele tem medidas, né? Ele tem facetas diferentes. Então, a centralidade no homem nos trouxe o relativismo absoluto de todas as coisas. E é a partir desse contexto também que é preciso entender e trabalhar dentro das concepções locais das culturas, né? E aí temos que entender que esse trabalho a partir das comunidades locais, ele tem o objetivo de transformar a sociedade a partir das concepções do Evangelho. Então seria uma proposta de você trabalhar o Evangelho dentro das concepções sociais, onde aquela comunidade está inserida, possibilitando que a qualidade de vida, de justiça, de dignidade humana progridam no mesmo, caminhando junto com a própria evangelização. Então, não haveria como você desassociar esses dois projetos para a sociedade, isto é, desassociar a possibilidade de apresentar o evangelho ignorando as mazelas sociais. Então, você precisaria da imersão social dos grupos de evangelismo para promover, entender as dificuldades da comunidade local, entender os problemas, entender a cosmovisão, entender a cultura, para trabalhar ao evangelho a partir dessas concepções, trazendo não só uma progressão no sentido de você apresentar o evangelho e de, eventualmente, ter conversões, mas você trazer com o evangelho uma progressão social para aquelas comunidades onde eles estão inseridos, né?
Então, é claro que esse artigo que eu escrevo, ele é bastante antigo, né? Se não me engano, ele é de 2011. Ele precisaria trabalhar algumas questões aqui, né? Mas o centro dele, a ideia é essa, né? Tem alguns pontos aqui hoje que eu revisitaria no sentido de trabalhar a partir de algumas concepções um pouco diferentes do que eu trabalhei, né? Mas a ideia geral dele é essa: apresentar esses dois parâmetros, que obviamente não são os únicos de modelo de evangelização, mas que foram bastante importantes na história. O modelo primeiro do catolicismo, a partir do domínio, né, das comunidades onde os países descobriram as terras, né, e a palavra descobrir aqui, ela é um contexto que hoje nós percebemos que essa descoberta, porque era desconhecido para eles, mas esses territórios já eram habitados. Então hoje nós já consideramos que você tem, na verdade, uma invasão pelos países europeus das terras habitadas por comunidades locais. Uma invasão e um domínio. E essa invasão e esse domínio ocorre a partir também da cosmovisão espiritual europeia daquele momento. E aí você tem a tentativa de uma evangelização massiva, acaba acontecendo uma evangelização massiva, mas ela é pouco eficaz no sentido de fazer com que aqueles evangelizados e, em tese, convertidos, aderissem. E também ele compactuava com aquela visão de domínio e de estranhamento com aqueles que eram diferentes, né? E que acabavam sendo dominados e muitas vezes escravizados. Então tem todo esse contexto. E também depois trabalhar um outro modelo das igrejas europeias quando chegaram aqui, junto com o processo de colonização, que também não se apresentou muito eficiente, né? Trouxe algumas dificuldades e bairrismo, e os grupos que se fecharam. E apresentar uma concepção de evangelização, que é uma concepção a partir da criação, de você trabalhar o evangelismo, o cristianismo, a partir de lideranças locais, formando ali indivíduos que também localmente, que conhecem sua cultura, pudessem apresentar o evangelho de uma forma mais eficiente, e junto com isso, em paralelo, trabalhando as perspectivas da evolução material, a evolução de justiça e qualidade humana para aquelas pessoas, que é uma responsabilidade do Evangelho. Então, na conclusão, eu trabalho que é isso, né, que se tem, quer dizer, missões é o comprometimento com a expansão do reino de Deus, e não podemos pensar em missões no século XXI sem envolvimento integral com o ser humano, né? Então, essa proposta do envolvimento do evangelismo, de uma importância da apresentação do evangelho, com a participação na vida, na comunidade, entendendo essa concepção integral do ser humano, né? Então, creio que é o caminho para trilharmos, né, para atingirmos aquilo que Cristo pede, e necessitamos de alguns fatores. Primeiro, missões não deve ser simplesmente uma obrigação, deve ser algo que se deseje de forma a gerar um comprometimento com a missão e com o indivíduo a qual se está se apresentando, que está chegando, né? E missões não é uma situação, não é uma questão temporária. Enquanto estivermos nessa terra, localmente, missões deve ser constante na nossa vida, um compromisso com missões não se limita ao período de uma campanha, de um momento. Então, é entender que a questão das missões, elas são constantes, deve ser constante, né? E então é essa a perspectiva a partir da qual eu pretendo trabalhei, né, dentro dessa concepção do missões no século XXI. Então, com esses dois vídeos, eu concluo essa avaliação
desse artigo, né, escrito já há mais de 10 anos, quase, né, 9 anos, acho quase deve ter. Hoje tem algumas concepções que eu penso um pouco diferente, teria que trabalhar algumas questões, por isso eu passei algumas coisas um pouco por cima daquilo que tem no artigo, né? Porque o trabalho mesmo da pesquisa, da reflexão acadêmica, é um processo evolutivo, né? Você progride nas suas concepções, ou para não usar o termo progride, você muda, às vezes, a sua compreensão daquela questão, daquela realidade, e possibilita, então, que você mesmo faça uma crítica do seu trabalho realizado, né? Então, o seu eu de hoje olha para o seu eu do passado, que escreveu aquele material, e você hoje faz uma crítica para aquele material. Então, o objetivo um pouco aqui foi trabalhar essa perspectiva crítica, né? Por isso chamamos, né, de crítica acadêmica, é olhar esse trabalho que eu havia escrito lá atrás e hoje olhar ele com um olhar um pouco diferente. Eu diria que boa parte das concepções que estão nele eu ainda compartilho, né? Olhando esse aspecto histórico, eu até aprofundaria um pouco mais a questão, problematizaria um pouco mais a questão desse modelo de evangelismo que aconteceram na América Latina, que foi um modelo muito mais exploratório, que trouxe talvez alguns prejuízos bastante significativos. Então, poderia trazer uma crítica um pouco mais pesada nesse aspecto. E nesse modelo de trabalhar hoje também essa questão do evangelismo, eu continuo entendendo que em termos de evangelismo é preciso trabalhar e formar lideranças locais e, além disso, o compromisso com a questão do desenvolvimento e do indivíduo, da pessoa, no seu aspecto social, econômico, ou seja, dentro de trazer um benefício a partir de uma evolução da materialidade. E isso é um compromisso do Evangelho também. Então, fica aqui, terminando essa live, 20 minutinhos, dia 22, já ficou um pouco extensa, mais do que eu queria, mas vou deixar o link do trabalho também postado, né, para que você possa ler esse trabalho. Tem lá o meu outro vídeo da primeira parte, e você pode ler, deixar sua opinião, deixar alguma reflexão sobre esse assunto. Vamos ficar por aqui hoje, né? Passando um pouquinho do tempo. Agradeço a sua atenção para quem assistir. Deixe sua contribuição, deixe sua pergunta, seu questionamento, sua crítica, né? Aquilo que foi falado, aquilo que você lê no artigo. E nos encontramos num próximo momento. Até mais.